Vamos ler em Gênesis 30, né? Gênesis 30, os três primeiros versículos, eles vão falar de um texto que é muito usado até em congressos, né? De mulheres, não só de mulheres, mas de vários assuntos, temas, de congressos, de seminários, simpósios e tantas outras coisas que eles usam, né? Usam isso aqui mais no sentido de ganhar alma, né? O grito aqui de desespero de Raquel, né? Quem lembra desse grito aqui de desespero? Antes de ler, né? Dá-me filho, senão morro, né? Só que aqui traz outras lições para nós, né? Vamos ler pelo menos 3 primeiros versículos, tá? Gênesis 30. Quem já ouviu falar em algum congresso, em alguma festa com esse tema? Diga amém. Já, alguns irmãos, né? Dai-me filho, se não morro. Também tem música, né? Quem é? Fernanda Brum, né? Dai-me filho, se não morro, né? Não pode nem cantar mais, irmão, que vai ser gravado, tem questão de direitos autorais. Então vamos lá, Gênesis 30, versículo 1. É uma versão aqui, é bem antiga que eu estou usando, né? A corrigida e fiel, bem antiga. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro, ou morrerei, né? Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu em lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre, ou que te impediu de gerar filho, te fez estéril, né? E ela disse: eis aqui minha serva Bila, coabita com ela para que dê a luz sobre meus joelhos, e assim eu receba, né? E eu assim receba filhos dela. Então, eu quero falar hoje aqui de um tema sobre pressões sociais. Hoje nós conversamos aqui uns assuntos com o Ítalo aqui e outros irmãos que estavam aqui, no horário de folga aqui do trabalho, sobre pressões sociais. A pressão que, vamos dizer assim, a geração distorcida, a geração aleijada, como Pedro usa lá essa expressão, né? Pervertida, doente. Essa geração, ela pode influenciar uma igreja. Essas pressões que tornam coisas que não estão, às vezes, nem no projeto de Deus, nem no plano de Deus, ou no tempo de Deus, elas tornam tão essenciais a vida do obreiro, ou da igreja, ou seja o que for, que ele grita que nem Raquel, né? Senhor, faz isso, senão eu morro, vou morrer. E aí Jacó se zanga aqui, com razão. Jacó tinha alguma culpa, irmão? Não, porque ele gostava até mais dela, né? A Bíblia não diz que ele amava a Raquel, né? Mais do que a sua concorrente, que era Leia, né? Ou Lia ou Leia, né? E até a Bíblia vai dizer que Deus deu o filho primeiro para Lia ou Leia, né? Na tua versão é o que aí? Lia ou Leia? É Leia. Isso. Deus deu vendo o sofrimento dela, por ela não ser tão amada como era Raquel. Então Deus dá filhos para ela, né? Para a irmã de Raquel, para outra esposa de Jacó. Exatamente por isso, porque Raquel era mais amada. E se era mais amada, era mais assistida pelo marido. Então Jacó fazia a sua parte. E ela não tinha filho, por culpa não de Jacó, que era estéril. Mas, e aí ela dá aquele grito. Então, voltando, às vezes, né? As pressões sociais, o modelo do mundo, o molde do mundo, como Paulo fala lá aos Romanos, né? No capítulo 12, do molde do mundo, que não é para a igreja se amoldar. Às vezes esse molde, ele passa a pesar tanto sobre a igreja, sobre
os líderes e sobre a igreja, que isso passa a ser visto, determinadas coisas, né, como essenciais. Como que sem ela, né, estaria ali, naquela pessoa, naquela igreja, instalado vamos dizer assim, uma maldição de Deus. A pressão social aqui era exatamente essa. Tem um certo comentarista que diz que os valores daqueles dias, daquelas épocas, dava elevada importância à mulher que gerava filhos, sobretudo homem. Então a sociedade, né, da época, o povo da época dava uma elevada importância. E a mulher que gerava filhos, sobretudo homem, recebia até uma posição, vamos dizer assim, destacada, de abençoada, de favorecida por Deus. E na outra ponta do negócio, estava, se a mulher não gerasse filhos, por mais que fosse uma mulher decente, honesta, boa esposa, boa dona de casa, e por aí vai, mas o simples fato de ser estéril, de não dar filho ao marido, colocava aquela mulher numa importância bem menor, ou até sem importância, né? Chegava-se até a dizer que era desfavorecida, amaldiçoada por Deus. E é exatamente essa pressão social que é exercida aqui sobre Raquel, que faz ela entrar nesse estado de desespero, de descontentamento de vida, apesar de ser muito mais agraciada pelo esposo, pelo líder, pelo patriarca Jacó, né? Isso aqui a gente já viu essa história se repetindo, né? Que já havia acontecido na vida de quem? Aqui nós estamos falando de Raquel, mas já havia acontecido na vida de quem? De Sara, né? Sara também entrou por esse caminho, pressionada. Então isso era cultura, era cultural, isso, a sociedade empurrou isso. Não se conseguia ver a vontade de Deus acima de tudo. Mas a pressão social criava essa necessidade a ponto da pessoa desejar até morrer, se não chegasse ali. E aí a gente pode trazer esse entendimento para algumas coisas que acontecem hoje, né, para alguns movimentos que nós estamos vendo hoje, que se a igreja não acordar, e foi o assunto que a gente tratou hoje, que eu vou já falar disso aqui, se a igreja, o obreiro da igreja, o pastor, o pregador, o bispo, o apóstolo, seja o que for, agora já tem até apóstolo rei, já tem, acima de apóstolo, já tem agora patriarca, né? Já nomearam o patriarca, daqui um dia tem um semideus, ou quase deus, ou seja lá o que for, né? Se não vigiar, vai acabar entrando, aderindo a padrões, cedendo a princípios divinos, a princípios de Deus, princípios da palavra, para se adequar a essa realidade, a essa pressão social, a esse modelo social, a esse molde social, né? Eu fui anotando algumas coisas aqui. Veja que a Bíblia vai dizer, olha lá, que ela estava com o quê? Com inveja da sua irmã. E de onde nasce essa inveja? Da pressão social, porque ela tem e eu não tenho. Se essa pressão social, esse modelo social, se essa cultura não existisse, e mesmo existindo, se essa cultura não exercesse tanto poder, tanta influência sobre a sociedade, o fato dela não ter e a outra ter, não empurraria Raquel para esse desespero, para viver nessa inveja, nesse ciúme, nesse descontentamento, né? A igreja, quando ela é bem doutrinada, ela tende a empurrar para fora dela muitas dessas coisas. Tipo, muitas invejas deixam de existir, porque a boa doutrina acomoda as pessoas à vontade de Deus, ao tempo de Deus, ao mover de Deus, à vontade de Deus, certo? Alguém deixa de se incomodar, de ficar tão assim quando vê alguém sendo recebendo alguma coisa,
favorecido por alguma coisa, crescendo. Alguém bem doutrinado, onde a doutrina do Senhor é quem pesa, é quem gera essa influência sobre nós, é quem, vamos dizer assim, é que tem importância, o modelo bíblico, esse molde bíblico, é isso que importa para uma igreja. Muitas dessas coisas não tem força contra a igreja do Senhor, nem dentro e nem fora, porque ela se acomoda a Deus e a pressão exercida pelo meio do povo de Deus, ela é no sentido de empurrar para Deus, de empurrar para princípios bíblicos. E ela acomoda, não no sentido que a Yara orou aqui, no sentido de acomodar o crente para ele ser negligente, acomoda a palavra. Ele fica satisfeito com a palavra, com o que ele tem, com o que Deus deu para ele ou para ela. Se deu para aquela e não me deu, ou não é o tempo meu, ou não era para mim. Então a pessoa, a igreja bem doutrinada, as pressões sociais, elas não têm influência sobre a igreja, esse poder, amém? Então, as pressões sociais, elas virão, né? Sobretudo, isso tudo eu não deixo de ver como uma obra do diabo, para nos empurrar contra princípios de Deus. As pressões sociais, esse molde mundano, né? E que está lá no mundo, mas que Satanás tem o seu objetivo mesmo, é atingir a igreja do Senhor, porque ele é chamado de adversário, né? Não é Pedro que diz isso? Você diz sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele luta contra a igreja. Ele, vou dizer vida, mas a existência dele é fazer guerra contra a igreja, né? O próprio Paulo fala isso em muitos textos, e até diz que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas sim contra eles. Por quê? Porque eles vivem fazendo guerra contra a igreja. Ele é o adversário da igreja, ele é o inimigo, o adversário, né? O perseguidor, contrário a Deus e a tudo que é de Deus. Isso não deixa ser uma influência dele, com o objetivo de exercer essa influência que ele já tem no mundo contra a igreja. E aí, é sobretudo para nos fazer ceder a princípios de Deus. Entenda o nível que eu estou falando aqui, irmão. E eu não estou falando aqui de coisas pessoais. Eu estou falando de rumo da igreja, da doutrina da igreja, do molde da igreja, de como a igreja se vê igreja e é igreja, como ela trata a doutrina. Eu estava hoje aqui a gente conversando, eu vou já dizer o que é, que o molde social, sobretudo agora, sobretudo num tempo que nós estamos vivendo, ele empurra a gente contra os valores bíblicos, contra os princípios bíblicos. Você já vê, eu estava me lembrando aqui, falei de Raquel, falei de Sara e falei de Judas. Será, irmão, que a Bíblia dá muito pouca informação sobre Judas? Mas o que será que faz Judas se virar contra Jesus? O que exerceu tanta influência sobre Judas, né? Ele estando ali com os 12, recebia o mesmo tratamento e até mais, porque cuidava da bolsa, tinha um cargo no meio dos 12, né? O que será que fez Judas ceder daquela forma, né? E você veja que quando ele vai ceder, ele vai procurar quem? Quem é que ele vai procurar quando ele resolveu ceder a toda a tentação que ele já vinha passando, como todos eram tentados e provados e tentados. Mas quando Judas cede, quem ele procura em primeiro lugar, em primeiro plano? As autoridades. Será que Judas também não foi influenciado? Será que os conceitos, as ideias que os líderes religiosos passavam de Cristo e da sua doutrina não alcançou Judas? Será que ele também não cansou daquele modelo doutrinário, daquela forma de andar? E viu no padrão social, no modelo, e vê que ele vai vender como quem agora quer dinheiro? Porque se tivesse se corrompido apenas no sentido de, vamos dizer assim, me cansei dele, não concordo com ele, mas fosse um homem ainda que se mantesse alguns princípios,
mesmo que não fossem os princípios de Deus, chegaria e dizer, eu vou entregar porque eu não concordo mais. Mas veja que ele vende. Será que agora ele não... E tudo aqui é um será, viu? Porque a Bíblia não mostra. Mas alguma coisa mexeu com Judas. Ou não? Alguma coisa abalou Judas. E com relação ao seu mestre. Que ele sai do grupo... Baixa só um pouquinho o microfone. Mas muito pouco. Ele sai do grupo mais revoltado com o mestre. Alguns desistiram e deixaram de andar com o mestre, mas não foram vender o mestre. Perceberam? João 6 é o texto que mais mostra isso, né? Que alguns revoltados, alguns, vamos dizer assim, cansados, não concordando com a doutrina que estava dura, deixaram, mas não foram vender o mestre. Não está lá registrado? E ele sai e vai vender o seu líder. Por quê? Aquilo mostra que alguma coisa é contra o líder. Ele vai entregar o seu líder para a morte. Ele vai agora vender, entregar o seu líder para ser arrancado. E será que não foi a mesma coisa de Judas? Que a gente vê hoje em muitos líderes e até igrejas que se vendem ao padrão humano, mundano. E o seu mestre perde o valor porque era o principal divulgador e defensor da doutrina. Então a gente continua aqui, né? A forma de ser e viver conforme o mundo tem sido uma tentação muito grande nos nossos dias. Sobretudo hoje, no que diz respeito à gentileza com todos e para apoiar tudo. Para ser aquela igreja, aquele líder carismático. E aí nós vamos já chegar no exemplo, naquilo que a gente ouviu hoje que entristeceu muita gente, né? A sociedade tem empurrado a igreja do Senhor e muitos não estão percebendo. Eu estou tentando aqui fazer com que vocês entendam aquilo que me veio. Tipo de colocar a igreja na contramão dos valores de Deus, da doutrina, tornando a igreja, vamos dizer, complacente, uma igreja que não é protestante, que permite e que aceita com facilidade os valores do mundo, se é que se chama de valores, a cultura mundana, o molde mundano, a ponto de quem não mais, no nosso tempo que nós estamos vivendo hoje, nosso tempo, quem não concorda é intolerante. Essa palavra tem sido muito tocada hoje, falada hoje nas mídias, não tem? Sim ou não, com relação à igreja? Tolerante ou intolerante? Toda coisa que a igreja não concorda, ela agora passou a ser, à vista da sociedade, como o quê? Intolerante. Quer dizer, é proibido a igreja agora ter princípio. É proibido agora a igreja dizer que Deus não aceita determinadas coisas. Por quê? Porque ela é taxada como intolerante. Vocês estão entendendo a pressão social que está vindo hoje? E a pressão, uma vez que ela encontra entrada na igreja, e já encontrou, esses que cedem, eles passam a ser agentes de Satanás, distorcendo a doutrina para ficar contra aqueles que ainda resistem. Então, qual é o evangelho que muitos líderes pregam e muitas igrejas já estão nessa mesma linha, que é proibido proibir, que tudo deve ser permitido. E quando não tem uma base clara na Bíblia para apoiar esse mundanismo, esse movimento que é crescente, eles vão buscar interpretações, eles vão buscar contexto, né? Contexto da época, interpretações, exegese, tanta coisa, para negar o que está claramente escrito, para negar o que está claramente dito.
E aí você vê líderes falando coisas que você enoja, que você dá vontade de vomitar. Aí fica uma mistura de tristeza com raiva, revolta de ver determinadas coisas hoje. Porque é proibido. Por quê? Porque o mundo que jaz no maligno, ele estabeleceu um padrão, e quem ainda resiste é o Evangelho, é a igreja do Senhor, que é a portadora da verdade de Deus, da palavra de Deus. Então a guerra de Satanás vem contra esses portadores, esses que carregam, que sustentam essa doutrina. E como que ela vem? Exercendo pressões. E aí as pressões, como eu falei, é para, sobretudo, a igreja ela ser mundana. Ela ser igreja, mas ela ser a igreja bem relacionada com as pessoas. Ela ser bem relacionada com o mundo, com as autoridades. Ela ser uma igreja gentil a ponto de concordar com tudo, de sorrir com tudo, de aceitar tudo, de não confrontar nada, não proibir nada. Essa é a maior pressão social. Hoje, se você, dos temas atuais, quais são os temas atuais? Homossexualismo, né? Homossexualidade, a questão do casamento gay ou não. É questão sobre casamento, o que mais? Aborto, beber, né? Essa discussão já é mais antiga, se o cristão deve beber ou não. Então, para onde a igreja está sendo empurrada? Para aceitar tudo. Sob pena de ser taxada como intolerante. Hoje, por exemplo, uma igreja que não concorda que 2 homens podem casar, aí, mesmo que diga, irmão, pode casar para lá, não é crime, só que é pecado aos olhos de Deus. Não tem base doutrinária. Deus não se agrada, ninguém está proibindo ninguém. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim. Ninguém está dizendo, rapaz, se tu não, a gente te ama, respeita, não é assim? Agora, o que a Bíblia diz? Qual é o modelo? Jesus disse, no princípio, o Pai não fez assim. Ele foi assim, macho e fêmea. Deixará o homem, o seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher. A mesma coisa a mulher, e ambos serão uma só. Aí vem Romanos 1, e Paulo acaba de dizer, e taxar esse tipo de comportamento como infame, e outras palavras que Deus usa lá muito forte. Se você pregar isso, você é intolerante. É proibido a igreja ficar, permanecer, preservar seus valores. A perseguição, ela começa assim, irmão. Nenhuma perseguição começou logo violenta. Ela começa influenciando culturas. Daqui a pouco está tão entranhado na cultura que ela já vê como criminoso quem não vê como a sociedade vê. Quem está entendendo isso? Então, nenhuma perseguição ela começa na espada. Ela começa com a semeadura dessas coisinhas. E começa em gerações. Dia desse, eu tive uma discussão tremenda no grupo de uma das minhas filhas, sobre um tema de política que um professor colocou. E eu entrei para discutir lá, não concordando com aquilo ali. Não tinha nada de história, de ciência política, mas politicagem, e eu me manifestei contra. Mas eu pergunto, em outros grupos, o quanto não estão inserindo na cabeça de nossos filhos, nossas crianças, adolescentes e jovens, essas coisas que são contrárias, em nome da tolerância, em nome do amor. Quantas coisas estão empurrando na cabeça das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, porque Satanás é covarde. Como eu vi uma vez um ministro, um camarada aí que é uma autoridade no conhecimento jurídico, que era muito próximo ao pastor Cila Malafaia, dizendo, eles são covardes, porque não enfrenta um adulto, alguém que saiba dialogar, refutar, vai colocar onde? Onde é a maior briga que hoje querem colocar esse conhecimento da ideologia de gênero, onde é? Escola. Está entendendo? Porque o professor, ele não deixa de exercer influência sobre o aluno. Ele é uma autoridade e deve exercer, para o aluno respeitá-lo, ver o exemplo, o modelo dele.
Só que os nossos professores, infelizmente, em sua maioria, eles não têm nada de exemplo. A única coisa que eles têm de bom é a instrução. Mas pode ver, não tem exemplo de nada, de comportamento social. Muitas vezes são viciados. Muitas vezes não tem exemplo de família. Muitas vezes são pessoas drogadas. Jovens que se formam, não todos, que se formam, aí vão alugar um apartamento, sair de casa porque querem liberdade. Para quê? Para viver em orgia, viver em droga, prostituição. E eles estão na sala de aula, sem valor algum. Não tem valor familiar, valor social, valor espiritual, moral nenhum. A única coisa que eles carregam é uma boa instrução, e por isso são selecionados. Portanto, não se fala mais em educação na escola, mas apenas em instrução. É verdade ou não? É verdade ou não, irmão? Hoje é isso ou não que está acontecendo? E eles estão semeando essas coisas. E aos poucos, olha, eu vi uma pesquisa uma vez, aumenta só um pouquinho mais, só um pouquinho mesmo. Me dá um pouquinho d'água aí, minha mulher. Eu vi uma vez uma pesquisa que dizia assim, ó, há 20, 30 anos atrás, sobre o comportamento homossexual, né? Casamento, gay, aquele negócio todo. A união de dois homens ou duas mulheres. Pronto, trocando a miúdo. A união de dois homens ou duas mulheres. Aí, irmão, eu acho que era em torno de 30% que dizia assim, olha, não tem nada a ver, se eles querem. A maioria, 70, 60, 70, 80%, eu não me lembro bem. Se alguém lembrar aqui, minha vida, eram contra mim. Não, de jeito nenhum, isso está errado, não pode sair, sabe? E alguns chegavam até aquele nível logo de dizer, rapaz, isso aí é uma pouca vergonha, aquele negócio. 10 anos depois aí já vai, ó, não, pá, metade. Não, eu não caso com. Eu não tá, mas quem quiser. Ainda diz assim, quem quiser. Nas últimas pesquisas, mais de 80% já está assim. Olha como a influência está vindo, ó. O que a sociedade rejeitava, agora ela já de certa forma acolhe. E aí nós vamos chegar ao ponto, se continuar, que os que fazem oposição serão tidos até como criminosos. E já começou. Como intolerantes. Olha a pressão social. E lá é uma coisa. E a igreja do Senhor, da época, ela enfrentou, sim, coisas pesadas. Por isso que foi perseguida. Mas se manteve na doutrina. Por que eram perseguidos? Nossos pais na fé, os apóstolos do Senhor, os líderes que estão aqui em Atos, e as primeiras gerações de líderes que surgiram depois dele. Por quê? Porque a maioria morreram, como diz o caboclo do interior, de morte matada. Por que a maioria foram degolados, perseguidos, fugiam que nem bicho? Por quê? Porque lutaram contra os valores da época. Não aceitaram essa pressão social. Por mínimo que fosse, de jeito nenhum. Eu posso errar, mas a doutrina é essa. E é essa firmeza na doutrina que nos ajuda a lutar contra os nossos erros. Eu tenho um, aquele tem uma luta, aquela tem uma luta, outro tem uma luta. A firmeza da doutrina é que nos dá força para orar e dizer, Jesus me muda. Chorar aos pés do Senhor, me ajuda a abandonar isso. Por que está um monte de gente aí agora, a linguagem é essa, né? Saindo do armário. Aparecendo tanto de gente agora com essa tendência gay. Porque agora, a mensagem que a sociedade passa é que alguém nasce com isso. É que é normal. Quem está errado é quem não concorda. Quem está errado é a Bíblia. Quem está errado são os pastores. Quem está errado é a igreja. Então alguém não luta mais. Uma vez uma irmã veio pedir oração aqui, dizendo, pastor, o meu filho lutava, pastor, ele orava, menino criado na igreja, mas ele tinha essa coisa nele, ele lutava, ele chorava. Aí ele encontrou uma igreja, pastor, que diz que pode, que é tudo errado, Deus é amor, ele aceita. Então, pastor, agora ele disse que ele estava enganado, que Deus o aceita sim. Está entendendo? E agora e assim vai. Esse é um tema que está hoje, vamos dizer assim, em evidência. Mas muitos outros surgiram e vão surgir. E alguém não luta mais. E a preservação da doutrina é para dizer assim, ó, se eu quiser, não tem nada com a sociedade.
A sociedade daqui um dia você pode fumar maconha. Espere, você vai ver. Você pode fumar maconha o tanto quiser. Você pode ir para qualquer droga. Daqui um dia você vai poder casar. Você não, né? O mundo vai poder casar com 10 mulheres se quiser. Vai chegar o dia da mulher querer e poder casar com 50 homens. Tudo vai ser liberado. A mensagem bíblica é assim: quer agradar a Deus? Quer andar na vontade de Deus? Quer fazer parte do plano de Deus? Quer andar conforme o modelo de Deus? Deus não vê e não se agrada disso. Mas se quiser, vá, meu irmão. Se quiser, faça. Não tem nada para ele. Jesus disse: se alguém quiser. Você pode pegar comentarista bíblico antigo. Você não vai ver um apoiar essas coisas que hoje já lançaram Bíblia apoiando esses comportamentos. Já distorceram um texto bíblico, vão buscar contexto, vão buscar isso, aquilo, outro, nos escritos satânicos. E o que eu estou falando é isso. O que eu estou abordando hoje é a pressão que a igreja vai sofrer. É a pressão que a igreja hoje sofre. Um dia desse eu vi uma irmã, postou um negócio lá, e ela segue o canal, o meu canal, e tudo, e dizendo: a igreja que não apoia a política, que não se envolve na política, ela estava quase dizendo que ela estava em pecado. A igreja que não fazia isso. E eu fico vendo assim, irmão, pressão. Porque se prega por aí que precisamos ter representante lá. A igreja precisa ser representada no Congresso, na Câmara, não sei por onde, não sei por onde. E aí vem a pergunta: e está adiantando o quê? Tu sabe o que a igreja faz quando ela coloca alguém lá? Ela perde esse alguém. Ele sai da igreja, ele deixa de orar, ele perde, ele negocia princípios de Deus. Obreiros que sacudiam nações, que hoje até a vida está sacudida, mas é pelo inferno. Essa é a verdade. Não dão mais fruto, não tem mais fogo, só conversa. E foram lá nessa pressão social, nessa história que o diabo criou, que a igreja precisava de representante lá. E na verdade era sede de poder. A igreja está sendo, nos nossos dias, irmão, pressionada de todas as formas. E da agora para frente, quem não se firmar mesmo na palavra, está aí agora, ó. Outro dia tinha uma irmã dizendo, uma pessoa postou em algum lugar, um irmão me disse aqui, chamando pastores que deixaram a igreja aberta durante a pandemia de assassino. São assassinos! A igreja aberta. Não chamou nenhum líder nenhum dono de empresa pública, nenhum prefeito que deixou aglomeração em ônibus, aglomeração em supermercado, aglomeração em um bocado de lugar aí. Nenhum é assassino, mas o pastor é. Está entendendo? Está entendendo como é? E aí, ó, eu estava dizendo, a pressão por essa história de tolerância, tolerar tudo, aceitar tudo para não ser intolerante. E aí eu vou logo dizer o exemplo aqui que eu estava conversando, a pressão social, que Ítalo me falou e eu fui ver, o Daniel Mastral, o pastor Daniel Mastral, irmão, que eu tantas vezes falei aqui, que veio do satanismo, por tanto tempo enfrentou essa coisa. Ele dizendo, irmão, num dos vídeos dele, que o relacionamento, ele, né, não concordava com o relacionamento homossexual, mas ele não via nada contra a homoafetividade. Se ama, mas assim, só a carnalidade de estar lá só namorando, tendo relação, homem com homem, mulher com mulher, aí é pecado, aos olhos de Deus é pecado. Mas, se tiver afetividade, afeto, amor, aí ele não vê base bíblica para condenar. Aí ele vai buscar o contexto histórico de Romanos 1, de 1 Coríntios 6 e tanta coisa, para apoiar. Sabe por quê? Porque se juntou com outro pastor que caiu, que é o Caio Fábio, o maior herege dessa nação. Não tem mais princípio, irmão. Você chega lá, pastor, rapaz, eu amo Deus, eu amo Jesus, mas eu gosto de uma maconhinha, pastor, mas sabe, eu não tenho culpa. Eu sinto vontade de fumar, não faço mal a ninguém. Eu fumo lá no fundo do quintal, ando só para cima.
para não incomodar ninguém, sabe? Eu só para cima. Ele vai dizer: meu irmão, o que importa é que você não faz mal para ninguém, faça o seu gosto. Ele vai dizer desse jeito: pastor, eu não amo mais minha mulher, eu não amo mais meu marido, pastor, eu olho para aquele crápula, eu quero largar ele, e eu vi um jovem lindo que me ama. Esse jovem me elogia noite e dia. Ele vai dizer: vai, mas o importante é o amor. E que adianta tu viver com esta mulher sem amar? Tu vai tratar ela mal, ela vai assim, covardes. E o Daniel Mastral se une com ele. E ele e outros. Aí, irmão, negociam a doutrina. Caídos da graça. Não tem mais princípios de Deus na vida deles. Temor do Senhor. Não temem e nem tremem mais diante da palavra. A palavra está dizendo uma coisa, o cara vai por ali e cisca não sei por onde, arrudeia não sei por onde, e vão não sei por onde. Não, irmão, mas o contexto e que não sei o que. Irmão, lê Romanos primeiro, você vai ver claramente Deus condenando essa prática. E Jesus em Mateus 19 diz: no princípio não foi assim, é desse jeito. Eu tenho um vídeo gravado sobre isso. Está entendendo? E aí, mas aí, por que os pastores cada vez mais estão aderindo? Porque sofreram pressões. E eu estava pensando, irmão, existem muitos pastores, olha para cá, líderes, que são homens de Deus, ou eram, mas cederam a pressões. Existem outros que são gananciosos, nunca tiveram chamados por Deus, nunca foram chamados, não tem um compromisso com Deus. Tanto pastores como cantores. Mas a ganância empurrou esse grupo. Eu não vou aqui dizer se são muitos, médio ou pouco, não vou dizer porque eu não tenho estatística, mas existem. Escute isso. Empurrou para o altar por quê? Porque viram um bom negócio, um meio de ganhar dinheiro. Cantores que já haviam perdido o seu público lá fora, vieram para a igreja apenas para alcançar um público novo. Uma perspectiva de sucesso, agora em outra ambiência. Vocês estão entendendo? E vieram para a igreja, compromisso nenhum com Deus, temor nenhum. Vocês lembram lá do Simão Mágico? Que creu, foi batizado, mas estava lá ainda daquele jeito que Pedro disse: teu coração está apodrecido. Vieram desse jeito, encantados com o altar, porque gera dinheiro. E aí eles se adequaram ao padrão, ao que é visto pelas pessoas. Bacana, palitosado, trata todo mundo bem, sorri. Sorriso Temer. Sorriso Temer, né? Aquele sorriso Temer, programado. Parece um robô, sabe? Na hora de rir, porque tem que rir. Como é que chamam? Etiqueta, né? Etiqueta, aquela coisa toda para conquistar. Aí eles estudam aquele negócio do, como é que chama o nome? Que é só que é humanos, como é? Tratamento humano, relações humanas, né? E aí sabe tratar, olha, cuidado, não pode olhar assim, tem que falar olhando para as pessoas assim, ser gentil. E eles tratam, irmão, tem muita técnica, tem muito conhecimento produzido. E eles começam, e eles vêm para o altar, vão para a internet, consultam livros e tanta coisa. Aquele Leonardo Ravenhill, ele diz: alguém que tem uma mente boa, prodigiosa, alguém que tem um bom conhecimento, uma boa oratória, eloquência, ele leva uma igreja a chorar tranquilo, ainda que não tenha temor e nem comunhão com Deus e nem chamado algum, só falando coisa bonita. Atinge, uma vez nós visitamos uma coisa enorme, foi lá um cidadão dizendo lá para nós que chegamos na videoteca dele. Ele tinha a biblioteca, mas maior dele mesmo era a videoteca. Atrás do gabinete dele, lembra? Lá na casa de praia, até morreu esse cidadão, né? Aí ele via lá uma videoteca, a gente olhou lá uma videoteca, irmão. Os melhores palestrantes do mundo, ele participava, ele foi dono de uma grande loja aqui em São Luís. Aí ele quebrou, faliu, e ele ficou doente, a gente foi lá orar por ele. Nos últimos dias, perto dele morrer, nós fomos orar por ele. E ele diz: tem um pastor aí grandão, famosão aqui de São Luís, que ele vem muito aqui pedir os livros, pediu os DVD. Falou ou não falou? Aquela coisa bonita, de autoajuda, palavras lindas. E eles entram, por isso conquistam a igreja, estão no altar, não demora, estão no altar. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então, mas existem também, e aí esses
Empurram a igreja como? Para onde alguém ri. É aqui, ó. Esses não fazem frente. Eles estão liderando, exercendo influência, mas eles não vão peitar nada. Eles vão ser gentis. Alguém, irmão, alguém, tem que amar. Traz para cá, irmão. Aqui é a igreja. Traz para cá. Nós temos que amar. Aí leva a Bíblia, interpreta do jeito que quer. Por quê? Porque o negócio deles é trazer gente para ganhar dinheiro. Trazer gente para ficar famoso. Trazer gente para estar naquele padrão social elevado. Mas existem os que vieram, chamados por Deus, escolhidos pelo Senhor, apenas cederam a pressões. Porque falar a verdade hoje, muita gente não quer ouvir. Vendo o discurso de Jesus na sinagoga de Cafarnaum, em João 6. Jesus endureceu o discurso, ficaram quantos lá? Jesus disse, e um ainda é o diabo. Ficaram 12, e um era o diabo, um de vós é o diabo. Que era Judas, não é assim? Mas a multidão que cercava dos milhares foi embora. Veja que aquelas multidões que cercavam Jesus, quando dá no dia de Pentecostes, quantos perseveraram? Quantos perseveraram em estar ali no dia que o Espírito Santo desceu? Em torno de 120, tem versão que diz quase, em torno de 120. Cadê os milhares? Que receberam tantos milagres, que Jesus curou, abriu os olhos, sabe? Abriu os olhos, levantou paralítico, curou leproso, endemoniado, mudo e tudo tipo. Cadê esse povo? Então, se você levar a igreja nesse mesmo padrão, pode ter certeza que não serão muitos. Ah, pastor, que é isso? E na igreja de Atos? E na igreja de Atos, que num dia se converteu 3.000, no outro dia 5.000, não sei o que, cadê? Aí vocês já ouviram aqui eu falar um dia, né? Quando chega lá em Atos 20, 21, eu não sei se foi 22, Tiago vai dizer para Paulo que ele estava correndo risco de vida lá. Por quê? Porque tinha dezenas de milhares. É assim ou não é? Dezenas de milhares que estavam na igreja, mas ainda agarrado ao judaísmo. E que, portanto, não ia aceitar a mensagem de Paulo. Estavam convertidos esse povo? Aquela multidão toda que foi batizada se converteu? E esses dezenas de milhares? Está entendendo? Então escute, então tem os primeiros que são charlatões, infiltrados, artistas dentro da igreja, artista. Mas tem os outros que foram chamados, mas cederam à pressão, não sabem o que é permanecer na doutrina. Às vezes, tem pastor hoje que abre igreja para todo canto, porque entrou nessa ideia, deixou o coração envenenar, embriagar. Essa é a melhor expressão. Com o quê? Com aquela história. Nosso ministério tem tantas igrejas. Vai lá em cada igreja para ver como é que está. Vai ver a qualidade do obreiro. Eu não estou falando aqui de erudição, de conhecimento, de formação teológica, doutrina. Não estou falando disso não. Vai ver a qualidade do obreiro, o comprometimento que ele tem com a obra. Vai ver a firmeza que ele tem. Você vai ver lá, você vai encontrar muitas vezes verdadeiros obreiros líderes que a menor pressão cede, ainda estão cheios de religiosidade, não tem nada de sã doutrina lá, mas a sede está contabilizando tantas igrejas, milhares, centenas, e vai não sei por onde. Cederam a pressões, não estão mais interessados na sã doutrina. Que obreiro nós estamos enviando para lá? Que segurança esse obreiro eu tenho, que não vai envergonhar o evangelho, não vai entrar nessas coisas aqui, ceder às pressões do mundo. Que segurança nós temos? E aí, tem a pressão da tolerância, ser agradável em tudo, até mesmo ao que é contrário da palavra, porque quer encher a igreja. Quantos obreiros têm medo hoje de pregar coisas na igreja? Quantos obreiros hoje, e o diabo bota é quente mesmo, tem medo de falar certas coisas na igreja, porque alguém pode ir embora. Alguém pode não concordar. Alguém pode achar duro se ofender. Irmão, aquela mensagem ali de domingo de manhã, eu fui para casa pensando. Aí, quando deu hoje, quantos dias faz? De domingo de manhã para cá, na quinta. É que o ídolo disse que se lembrou de me dizer o que o Senhor mandou ele me dizer.
Eu digo, eu já estava de osso branco só comigo. Se eu não tivesse vigiado e firme na palavra. Não estou assim reclamando, não. Porque ele disse, pastor, eu me lembrei agora. Sabe, irmão? E aí o Enoque também, quando veio pregar aqui, que descansou meu coração. Porque, irmão, eu preciso. Olha, eu vou dizer aqui para a glória de Deus, viu? Eu vou para aquele culto ali, às vezes eu vou um caco, irmão, assim, atacado. Vou mesmo para baixo. Eu vou dizendo assim, Senhor, usa alguém. Toma um vaso. Não, eu estou falando de profecia não, é no altar. Para me trazer uma palavra do Senhor. Para me animar. Só o Senhor para me dar vitória. Para animar, para fazer a gente colocar o joelho no chão e ter lágrimas. Ter fome, como a Yara orou aqui no início. Ter sede de Deus, fome de Deus. Vida com Deus, não é só ficar indo para a igreja cumprir tabela. Que nem time que já perdeu o campeonato e está só cumprindo tabela. Não tem mais nenhuma perspectiva de vencer. Aí Paulo diz o quê? Como é que o atleta deve correr? Correr de forma a alcançar. Correr entendendo que vai alcançar o prêmio, eu vou vencer. Mas a gente não está assim, eu não tenho jeito. Para mim não tem jeito, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir vencer, não tem jeito, não vai se cumprir. Não vai acontecer. Já aconteceu isso contigo? Hein? Eu não passo de um tapuru, como disse o irmão lá. Eu não vou ter jeito, eu acho que eu não vou vencer isso, eu não vou ganhar aquilo. Minha vida vai ser assim, certo? Então, mudando, né? Continuando, para terminar, Grandio Neto. Às vezes a pressão para a pessoa ser escanteada. Sabe? Não vou falar certas coisas porque se eu for contra, posso ficar escanteado. Eu posso ficar desprezado. Eu posso deixar de receber um elogio. Medo de perder amizades. Medo de perder, vamos dizer assim, até hoje eles me veem de uma forma, o status, opa, glória a Deus, o status, a posição. E eu sempre digo aqui, já disse várias vezes, que Jesus diz, ai de vós, é uma expressão de ai, quando todos de vós disserem bem, elogiando, que irmãozinho, gente boa, todo mundo fazendo coro. Jesus disse, ai de vós, quando todos de vós disserem bem. Assim fizeram os falsos profetas. Profeta de Deus foi elogiado? Foi reconhecido? Foi procurado? Foi, por quem é de Deus, por quem quer servir a Deus, por quem quer se submeter à palavra de Deus. Mas para quem não quer, se tornaram inimigos. Um dia desse eu vi aquele post lá no Gospel Prime. O evangelho é uma boa notícia, né? Para quem quer viver para Deus. Para quem não quer, é uma péssima notícia. Confronta. E confronta ou não confronta? O evangelho mesmo confronta ou não confronta a gente? Nas simples coisas. Nas coisinhas simples a gente está ali, irmão. Eu vim tão assim, irmão, eu vim para a igreja. O outro diz, irmão, eu estou tão alegre aqui, irmão, que é isso? Que ingratidão é essa, irmão? Já confrontou. Uma simples tristeza de vir para a casa de Deus, irmão. Hoje eu vim assim, sabe? Aí o outro vem e diz, irmão, que ingratidão. Ele faz tudo por nós, nos salvou, nos deu e nos dá a vida. E a gente vem dessa forma. Já confrontou ou não? Confrontou ou não? Aí, Senhor, me perdoa, Pai. Porque até uma coisinha dessa, que acontece muito, mas que nós temos que melhorar. E aí vai, para encerrar, né? O mundo exerce influência sobre os líderes. E aí eles ficam com medo de pregar a boa doutrina. E aí entra uma frase conhecidíssima, já vi em vários filmes e documentários, que para o mal triunfar, basta que os bons se calem, não é assim? Os justos se calem, os bons se calem. Para o mal triunfar, não foi o que a Jezabel quis? Uma pregação antiga do Carvalho Júnior disse, ela matou quem não se sujeitou. Mas o que estava na mesa dela? Rodeado de profeta. Cala os profetinhas. Fica caladinho. Por quê? Aí eu prego. Você se cala? O homem de Deus se cala? A mulher de Deus se cala? Aí o diabo diz, pois eu prego. Eu ensino. Aí eu vou dizer. Está entendendo? E aí,
Nessa pressão, a igreja, sem perceber, vai cedendo. Sem perceber, abraçando valores humanos, mundanos. E se a gente perceber, a moda entra na igreja. Os costumes entram na igreja, os maus costumes do mundo. Até a maneira de falar. A maneira de vestir. Sabe? Olha, irmão, quando eu vou estudar a Bíblia, uma vez, eu discussando com a turma, antes de Jesus me chamar, eu discussando com a turma, a mamãe disse assim, meu filho, porque eu tinha estudado na capital, e aí eu ia para aqueles movimentos do interior, e aí eu ia pregar, a mãe dizia assim, meu filho, ó, diminui um pouco o teu vocabulário, porque muita gente não vai entender o que tu está dizendo, sabe? E hoje, irmão, eu vi um texto de Paulo, que mexeu muito comigo, sabe? Quando ele diz assim, eu me abstenho, para que as pessoas não pensem de mim mais do que eu sou. Está entendendo? Irmão, isso é tão forte. O mundo, ele anda na contramão disso, ou não? Como é que a gente tenta falar, se expressar, se vestir, ou ver que as pessoas pensem de nós mais do que nós somos? É verdade ou não? Às vezes a gente está, como diz papai, passando uma luta tão grande, mas a gente não quer transparecer. E eu não estou dizendo para a gente andar se queixando, mas é um costume que ele é humano, carnal, é coisa da natureza caída, da vaidade, de apreciar, de querer, sabe? É comum alguém às vezes vir para o púlpito e querer falar a palavra que ele nem sabe o significado, que ele achou bonito. Tem aquele pastor lá, né, que a gente ouviu a história, que o irmão começou a pregar e começou a usar uma palavra, não sei qual foi a palavra, eu não sei se era contexto, era uma palavra assim. Quando ele desceu do púlpito, o pastor chamou ele e disse, irmão, o que significa essa palavra? Ele disse, pastor, ficou. Não, eu quero saber o significado dessa palavra. Ele, não, pastor, ele disse, rapaz, tu está querendo te aparecer. Tu procura falar o que tu sabe, rapaz. Sabe? Depois ele disse, pastor, porque eu achava a palavra bonita. Eu achava a palavra bonita, ele disse, depois ele confessou. Tu sabe dessa história? Aí, ó, uma pessoa confirmando. Rapaz, tu procura, sabe, irmão? E às vezes a gente vem para o altar, irmão, a gente tem que ter cuidado. De vir com sinceridade, de pregar a palavra. Não é a vida da gente, não, é a palavra. Um pastor, ele não vem para o altar para impressionar ninguém, para mostrar que ele é mais crente do que os outros, para mostrar que ele fala mais bonito que os outros, que ele é engraçado. Não, irmão, quem está aqui, o Senhor quer para a gente conquistar as pessoas, é para Ele. Para a gente levar as pessoas é para o Senhor. Senão as pessoas amaram o Senhor, temer o Senhor, entender que Ele é bom, que Ele cuida de ti. E até eu preciso dele também, eu tenho que dizer isso. Quando a Bíblia está falando de submissão bíblica, não é para a ovelha ser abestado. Baixa a cabeça que o pastor, eu quero dar um tapa. Não é isso não, irmão. Está o bicho aqui caindo. Faz tudo só para agradar o pastor. Isso é babação, isso não é submissão, irmão. Submissão é a palavra. Deus manda a ovelha ser submissa, porque às vezes o pastor de Deus, o pregador de Deus, o líder de Deus, vai ensinar coisas que confrontam valores, pensamentos, ideias, vai te confrontar. Se você não aprender a ser submisso, você não aceita aquela palavra. Estão entendendo? Se você não realmente não treinar o coração para entender que precisa se submeter àquele homem, porque ele está com a palavra de Deus, se você não entender, você não alcançou o que Deus quer. É só um babão, é um bajulador. E tem gente que gosta de bajulação, sabe? Tem gente que gosta de ter um monte de gente babando, elogiando e fazendo. Por isso que tem medo de falar certas verdades, tem medo de confrontar. Por quê? Porque parece que ele vive disso, de babação, de elogio, de bajulação. Parece que ele gosta de baba, cai em cima dele, ele gosta de baba. Aí ele tem medo, se acostuma com isso, aprende a gostar disso. Aí ele tem medo de confrontar, de falar. Por quê? Porque aí o bajulador se zanga, o bajulador acha outro bem ali e vai dizer, eu vou para lá, que me trata melhor. O bajulador vai dizer, bem ali tem gente que me trata bem,
E ali eu estou pegando porrada. Está entendendo? Então, isso é perigoso. E eu já quero encerrar e vocês não me deixam encerrar. É vocês. Viu? E a gente tem que ter cuidado com as modinhas, com as coisinhas. Não é assim, irmã Concita? É ser sincero no altar. Não, se você sabe falar, fale. Se não sabe, fale o que Deus te deu. Se eu tenho, se Deus me deu, se eu aprendi alguma coisa, eu ensino. O que é que Paulo diz? O que eu ensinei foi o quê? Que Paulo diz? Eu ensinei para vocês o quê? Que eu aprendi. Aprendeu a falar bonito? Pois fale. E uma palavra bonita aí. Entendeu? Fale. Aprendeu assim a coisa bem? Fale. Tenha cuidado com aqueles que estão te ouvindo. E aí, deixa eu encerrar. Agora eu vou encerrar que vocês queiram ou não. Se manter na vontade de Deus, se manter na vontade de Deus, é a mesma coisa de se posicionar como inimigo do mundo. Está escrito ou não está? O que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se ele se faz amigo do mundo, ele se torna o que de Deus? Inimigo de Deus. E vice-versa. Amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Mas amizade com Deus é o que com o mundo? Inimizade com o mundo, contra o mundo. É assim ou não é? Sim ou não? E aí eu estava vendo aqui, ó. Se torna inimigo do mundo e dos que amam o mundo. Se torna intolerante. Se torna às vezes quadrado. Quais são as palavras mais que eles usam? Inoportuno. Me ajudem aí, pregadores e pregadoras, irmão. Antiquado, envelhecido, chato, podre. O que mais? Fanático e, sobretudo, fanático é mais quando vê dedicado, sabe? Mas intolerante é o que está mandando agora a palavra. É o que o diabo está mais usando a boca dos que estão agindo contra a igreja. É intolerante. Você não pode mais ter princípio. Você não pode mais se posicionar. Você tem que ser igual a ele, senão você é intolerante. E quem é mais intolerante nesse Brasil? Onde se tem mais perseguição? A igreja persegue alguém? Não. A igreja se posiciona. Mas quem está fechando a igreja agora? Mundo. O Supremo. Quem quer calar a igreja? Leis e mais leis para mudar o discurso da igreja. Horário de igreja, som de igreja, é tudo contra a igreja. E aí eu caminho para encerrar, que vocês queiram ou não, que eu já falei tudo. E por último, eu quero falar duas coisas. Primeiro, quem anda com Deus ou aprende ou luta para que o Espírito de Deus produza pela palavra de Deus fé, ou vai se acabar. Porque Deus diz, sem fé é impossível, não se agrada a Deus sem fé, sem confiar nele e na sua palavra. Porque corremos o risco de ficarmos só. Olhe para cá. Quem assistiu, vou dar um exemplo, para comparar e trazer para a palavra. Quem assistiu recentemente a situação do deputado Daniel Silveira, que um ministro do Supremo mandou prendê-lo. E ele ficou preso aí por não sei quantos dias, agora está preso em casa, prisão domiciliar, mas continua, certo? Não sei se já foi solto, já? Ainda está em prisão domiciliar, né? Sim ou não? O sistema jogou ele na cadeia. Aí, quem eram os companheiros dele? Quem eram? Os deputados. Mas ele passou a vida batendo nas coisas erradas lá, ó, batendo e confrontando o deputado. O que aconteceu com a Assembleia? O que fizeram com ele? Ela podia ou não podia soltar ele? Quem acompanhou isso? A Assembleia, os deputados, podiam ou não podia soltar ele? Podia, tem uma lei lá. Votaram contra e ele ficou preso. Ficou só. Por que ficou só? Porque ele enfrentou o sistema, mas ele entendeu que lá onde ele estava, o sistema tinha se infiltrado. E ele batia também nos colegas. Olha um texto que Paulo diz: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Por quê? Porque ele batia contra o mundo, mas batia no sistema religioso corrompido. Ele ficou só. Nós batemos no mundo, que está tudo errado na contramão de Deus, mas o que nós acabamos de falar aqui, também nos tentáculos do mundo dentro da igreja, pastores, líderes, quem vai ficar com a gente?
em quem a gente espera apoio, ou a gente aprende a confiar nele, ou a gente vai correr. Olha o que Paulo vai dizer, depois eu digo o texto, para você não só me ouvir. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Quem é que Paulo tinha lá para se levantar como testemunha e falar alguma coisa? Ninguém. Por que ninguém? Porque ele bateu no sistema, e como o sistema tinha se infiltrado no sistema religioso, o sistema religioso também estava contra ele. E poucos estavam ao seu lado, pouquíssimos. E ele vai dizer, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam, todos. Está escrito, que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, guardar-me-á para o seu reino celestial. Aí ele diz, não é ao homem, mas a ele demos glória. Ele vai dizer, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Não é glória a homem, é sistema, a ele. Eu vivo para ele, sou dele, faço a obra dele. Ele é que cuida de mim. Eu bati no sistema, o sistema se infiltrou. Eu bati no sistema infiltrado, fiquei só. Só tem uma coisa, ele me assistiu e me fortaleceu. E ele me levará a salvo. Um dia eu vou estar lá sentado com ele. Um dia a igreja vai estar lá. Aqui, igreja, é temporário. E aí fica o recado aqui, voltando ao texto inicial. Quem foi que foi pressionada pelo sistema e cedeu, não vigiou, e gritava para o seu marido, dai-me filho, senão morro? Raquel. E ela cedeu à pressão ou não cedeu? E como diz um certo escritor, ironicamente, de que é que Raquel morre? De parto. Ela não queria filho? Morreu de parto. Quem cede ao sistema, o sistema o mata. Quem cede a uma coisinha ou outra do sistema, ele o mata. Nosso compromisso é manter a doutrina, a pureza doutrinária. Deus chamou pessoas imperfeitas. Deus chamou seres humanos contaminados pelo pecado. Ofereceu redenção, oferece mudança, sim, mas nós continuamos num processo. Só naquele dia que a Bíblia diz que o corruptível se revestirá de incorruptibilidade, o dia do arrebatamento. Só enquanto isso nós estaremos presos nessa carne. Mas mesmo assim Deus nos escolheu para sermos defensores dessa doutrina, da pureza doutrinária. É isso aqui. Mesmo que eu erre, que me confronte, corte a minha carne e até me mate, mas essa é a verdade do Senhor. Fique de pé, porque a sã doutrina que liberta. E conhecereis a verdade. Jesus disse, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Se misturar a palavra, não tem mais pureza, não tem mais limpeza, não tem mais libertação, não tem mais nada. E Deus nos chamou para ser defensores dessa doutrina, contra esses charlatões, mas também contra esses que cederam e hoje negociam um princípio. E a igreja hoje não tem mais nada de protestante. É verdade ou não? Procura, cadê os protestantes? No sentido da palavra, que protesta, que diz não é verdade, que não aceita o padrão mundano. Está aí, o sistema diz, fecha a igreja, fecha. O sistema diz, cede aí, cede. Tudo. Onde está a resistência da igreja? Onde está a fé da igreja?